Boa tarde a todos os companheiros do Centro Espírita Luz e Caridade que estão aqui conosco, mais nesta tarde de estudo do Grupo Família. Hoje nós teremos a presença do nosso companheiro Astrogildo, do Centro Espírita Maria de Madalena, que vai fazer o estudo para nós. Vou pedir ao nosso companheiro Luiz que leia a nossa página de ambientação. Boa tarde a todos. A página de ambientação dessa nossa bela tarde, eu estou tirando do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo Sede Perfeitos, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei. Se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outra em tudo que desejara lhe fizesse. Deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece, e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Muito boa essa página, né? É um exercício buscar esse caminho do homem de bem. Então vamos fazer a nossa prece para começar a reunião. Pedir ao nosso Mestre Jesus que nos ampare, que nos fortaleça, que nos ilumine, que nos ajude a vencer os desafios da vida, os desafios da sociedade, do momento, que nos convida a uma série de transformações. Querido Mestre, nos ampare, nos fortaleça, nos ajude a enfrentar o caminho que há de vir na nossa frente. Envolver a todos que precisam de Ti, nossos amigos, familiares, o mundo, a sociedade, que possamos aprender com a experiência que nos acomete mundialmente nesse momento e buscar as saídas e os caminhos necessários. Envolver nosso companheiro Astrogildo, que está fazendo o estudo da tarde de hoje, que tenhamos boas reflexões e um bom entendimento da doutrina dos espíritos, que nos ajuda a entender melhor a vida e a nós mesmos. Abençoe a todos, muito obrigado e que assim seja. Graças a Deus. Gente, sejam bem-vindos todos nessa tarde. Vamos agora ao estudo com o nosso companheiro. Quem quiser participar, aí é só botar no chat ou abrir o microfone que a gente vai pedir a palavra, ou esperar ele fazer as perguntinhas para a gente, né? Pode começar, Astrogildo. Obrigado, Janaína, obrigado, Valéria, boa tarde, amigos do Centro Espírita Luz e Caridade, que possamos nessa tarde aí juntos ampliar o nosso entendimento dessa doutrina, né, que nos esclarece, que nos orienta, que nos consola, trazendo as explicações. Bom, no nosso estudo de hoje, né, o nosso tema da nossa conversa é a encarnação, e foram traçados 4 objetivos para que nós nos orientemos, né? O objetivo do estudo é fazer com que a gente sejamos capazes de definir a encarnação, sejamos capazes de explicar como se processa a união do corpo e da alma, explicar o motivo da encarnação ser transitória, né? Porque ela tem essa curta duração em termos de tempo relativo à vida espiritual. E também sermos capazes de refletir se a encarnação, né, assumirmos um posicionamento, se a encarnação é uma punição para o espírito. Tá? Para trabalhar essas questões, nós optamos, obviamente, por seguir as obras de Kardec, e aí vamos à Gênese, né, os milagres, as predições segundo o Espiritismo, no capítulo 11, Gênese espiritual, que na sequência aborda vários aspectos. O princípio espiritual, a união do princípio espiritual e da matéria, a hipótese, e o nosso ponto específico que nós vamos trabalhar
é a questão da encarnação dos espíritos. E eu conversava antes, me desculpe se eu correr um pouquinho, mas é um ponto longo e com uma grande profundidade, que é uma característica da Gênese, né? Então, vai exigir da gente um pouquinho de trabalho. Para quem estiver acompanhando no exemplar da Gênese, a questão da tradução muda um pouquinho os textos, né? Nós estamos com a tradução do Guion Ribeiro, tá? E também, quando vamos seguir com o Livro dos Espíritos, falando da encarnação dos espíritos, também usando a tradução de Guion Ribeiro, tá? Eu sei que, por praxe, o estudo é um estudo interativo, ou seja, vocês participam, isso é ótimo, eu gostaria muito que vocês participassem, usando o chat, colocando aí qualquer dúvida, qualquer necessidade de esclarecimento, qualquer observação que vocês queiram fazer. E sempre ao final de cada ponto, né, eles estão numerados, são itens numerados, seria bom você citar qual o item, né, qual o número, para que a gente possa fazer a ponte, tá bom? Então, vamos lá, começando a nossa questão na Gênesis, capítulo 11, e a encarnação dos espíritos, e o primeiro item é o item 17. E aí começa a descrição, né? O Espiritismo ensina de que maneira se opera a união do espírito com o corpo na encarnação. Pela sua essência espiritual, o espírito é um ser indefinido, abstrato, que não pode ter ação direta sobre a matéria, sendo-lhe indispensável um intermediário, que é o envoltório fluídico, o qual, de certo modo, faz parte integrante dele, do espírito, né? É semimaterial esse envoltório, isto é, pertence à matéria pela sua origem e à espiritualidade pela sua natureza etérea, né? Essa é uma questão importante quando a gente fala de espíritos, né? Entender essa constituição, né? Essa questão do material e do etéreo. Como toda matéria, ele é extraído do fluido cósmico universal, como nós já sabemos, que nessa circunstância sofre uma modificação especial. Esse envoltório, denominado perispírito, faz de um ser abstrato, que é o espírito, né, um ser concreto. Então, o espírito é um ser abstrato, né, uma vez que ele tem uma natureza etérea, nós não conseguimos tocá-lo, percebê-lo. Então, ele tem um intermediário que é o perispírito. Esse perispírito transforma ele, né, faz com que a gente passe a ter um ser concreto, definido, apreensível pelo pensamento. Torna-o apto a atuar sobre a matéria tangível, quer dizer, pode tocar nas coisas, conforme se dá com todos os fluidos imponderáveis, que são, como se sabe, os mais poderosos motores, né? E quando a gente fala de poderosos motores é aquele que produz movimento, né? Então, nós precisamos de ter a matéria para produzir esse movimento. Isso é no item 17. E esse item tem umas questões bastante legais para a gente conversar a respeito, né? A primeira que chama atenção é o espírito, um ser indefinido e abstrato, né? Então, que para ele é indispensável que ele tenha um envoltório fluídico. Como a gente não consegue ver o espírito, tocar o espírito, sentir o espírito, há necessidade de algo que represente, né, que torne essa condição favorável à nossa condição de espíritos encarnados. Ele é semimaterial, esse envoltório, ou seja, semimaterial, ele tem matéria, pela questão da matéria, pela sua origem, pela sua constituição básica, e também a espiritualidade pela sua natureza etérea, já que ele recebe toda essa influência do espírito em si, né? E aí ele continua. O fluido perispirítico constitui, pois, o traço de união entre o espírito e a matéria. Então, é a união entre o espírito e a matéria, que é o nosso corpo, né? Enquanto aquele se acha unido ao corpo, o espírito, serve-lhe ele de veículo ao pensamento, para transmitir o movimento às diversas partes do organismo,
as quais atuam sob a impulsão da sua vontade. Vontade de quem? Quem tem a vontade é o espírito. E para fazer que repercutam no espírito as sensações que os agentes exteriores produzam. Serve-lhe de fios condutores os nervos, como no telégrafo. Ao fluido elétrico serve de condutor o fio metálico. Tá? Então, é o nosso sistema nervoso que vai captar essas informações, levando ao nosso cérebro, que é onde o nosso espírito atua de uma forma mais efetiva. Né? E isso faz com que a vontade do espírito, que é trazida, é transmitida ao nosso cérebro, faz com que o nosso cérebro possa comandar os nossos movimentos. Né? Então, chama a atenção para a gente nesse aspecto, a questão do traço de união, né, sobre o espírito. E aí temos uma representação gráfica, né, do que seria o perispírito, do lado esquerdo, o espírito, desculpa, né, uma energia. Né? E essa questão da energia, para a gente, se a gente parar para pensar, por exemplo, a energia elétrica, a gente sabe que ela existe, mas ninguém vê a energia elétrica. Nós conseguimos ver o quê? O condutor dessa energia elétrica, que é o fio. Né? Olha o perispírito aí funcionando. Tá? Então, quando a gente pensa no espírito, tem que pensar isso, né? É uma energia. A energia é me lembrar da energia elétrica. Eu sei que a eletricidade está ali presente, mas eu não vejo a eletricidade. Eu vejo o efeito dela, né? A luminosidade, o motor funcionando, alguma coisa do tipo. Mas não consigo ver a energia em si, no nosso caso, o espírito. Tá? E aí, continuando. No item 18, gente, aquela questão, né? Qualquer dúvida, qualquer ponto aí que precise ser reforçado, é só avisar aí no chat para que a gente possa estar atento, acompanhando com vocês. Tá? Item 18. Quando o espírito tem que encarnar num corpo humano em vias de formação, um laço fluídico, que mais não é do que uma expansão do seu perispírito, o liga ao germe, né? Aquele início que o atrai, aquele início biológico, que o atrai por uma força irresistível, desde o momento da concepção. Vamos voltar ainda a esses pontos. À medida que o germe se desenvolve, o laço se encurta, sob a influência do princípio vitomaterial do germe, né? O que seria esse princípio vitomaterial? É uma matéria que tem vida. Então, esse princípio vitomaterial, matéria viva, que é esse germe, esse início de ser. O perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula a molécula ao corpo em formação, donde pode dizer-se que o espírito, por intermédio do seu perispírito, se enraiza, né? Uma questão figurada, né? Figurativa. Se enraiza, de certa maneira, nesse germe, como uma planta na terra. Quando o germe chega ao seu pleno desenvolvimento, completa a união. Nasce, então, um ser para a vida exterior. Então, aí chama atenção para a gente a questão dessa ligação. Um dos motivos pelos quais nós, espíritas, não concordamos com o aborto. Porque sabemos que, desde o momento da concepção, já temos um espírito que está se ligando àquele germe, né? Aquelas células iniciais que vão formar esse ser. Continua ainda na questão 18. Por um efeito contrário, a união do perispírito e da matéria carnal, que se efetuará sob a influência do princípio vital do germe, então esse princípio vital do germe, né, tem vida, cessa desde que esse princípio deixa de atuar. Então, a atração é do princípio vital com relação ao espírito. Mas essa atração cessa desde que o princípio vital deixe de atuar, né? Em consequência da desorganização do corpo. Mantida que era por uma força atuante, tal união se desfaz. Logo que essa energia deixa de atuar. Então, o perispírito se desprende, molécula a molécula, conforme se unira,
e ao espírito é restituída a liberdade. Acabou a ligação, né? Acabou o que o prendia. Assim, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo. Esta é que determina a partida do espírito. E essa é uma questão importante que vale a pena a gente deixar bem claro na nossa mente, né? Que no momento do nosso desencarne, o que provoca o desencarne é a falência do corpo físico. Essa falência do corpo biológico faz com que, biologicamente, ele não tenha mais condições de se manter. Então, ele perde o princípio vital. É o princípio vital que atrai o espírito. Se ele perde o princípio vital, essa atração termina e o espírito se despreende. Então, nessa última frase aí, né? Assim não é a partida do espírito que causa a morte do corpo. Esta é que determina a partida do espírito, ou seja, a morte do corpo, morte biológica, é que determina a partida do espírito. Dado que um instante após a morte, completa é a integração do espírito, que suas faculdades adquirem até maior poder de penetração, ao passo que o princípio de vida se acha extinto no corpo. Provado, evidentemente, fica que são distintos o princípio vital e o princípio espiritual. Então, o princípio vital é o que dá a vida, é o que garante a vida, e aí todos os seres vivos têm o princípio vital, e a questão do princípio espiritual é o que nos dá a nossa inteligência, a nossa vontade, a nossa ação. Tá? E aí, nem todos os seres vivos vão contar com o princípio espiritual, né? Nós vamos ter a diferenciação. Tá? Seguindo, do item 19, o espiritismo, pelos fatos cuja observação ele faculta, ele possibilita, dá a conhecer os fenômenos que nos acompanham essa separação, que às vezes é rápida, fácil, suave e insensível, ao passo que doutras é lenta, laboriosa, horrivelmente penosa, conforme o estado moral do espírito, e pode durar meses inteiros. Ora, né? Pode durar meses inteiros. Por quê? Perdoem. Voltando aqui. Então, o que nós observamos aqui? Que essa separação, nós estamos falando da morte, do desencarne, ela varia conforme o estado moral do espírito. Se eu tenho um bom estado moral, com esclarecimento e tal, eu facilito essa separação. Se meu estado moral é mais inicial, né? É mais básico, eu torno muito mais difícil essa separação. Então, quando nós desencarnamos, nós vamos observar procedimentos, comportamentos diferentes, em função do estado moral de cada um. Né? Então, aquele desenvolvimento moral se torna fundamental para que a gente facilite o nosso regresso ao plano espiritual. Vamos seguir. No item 20, alguma questão aí, gente? Estamos tranquilos até agora? Podemos prosseguir? Como é que estamos? Bom, ninguém mencionou nada, né? Então, vamos lá. No item 20, um fenômeno particular que a observação igualmente assinala acompanha sempre a encarnação do espírito. Desde que este é apanhado no laço fluídico que o prende ao germe, entra em estado de perturbação, que aumenta à medida que o laço se aperta, perdendo o espírito, nos últimos momentos, toda a consciência de si próprio, de sorte que jamais presencia o seu nascimento. Quando a criança respira, começa o espírito a recobrar as faculdades que se desenvolvem à proporção que se formam e consolidam os órgãos que lhes hão de servir às manifestações. Nesse parágrafo, tem uma palavra aí que me chama a atenção, né? Perturbação. E a palavra perturbação, normalmente,
ela é utilizada com um significado um tanto pesado, né? É algo um tanto agressivo para a gente. E aí, por uma questão de hábito, mesmo algumas palavras que a gente imagina um significado já para elas, eu gosto de voltar ao dicionário para buscar no dicionário, né, como é que essa palavra é apresentada. Essa observação é interessante porque confeccionar um dicionário é um trabalho árduo, né? Porque a pessoa, né, o autor, ele tem que buscar aquela palavra em vários textos, em diferentes textos de diferentes autores, para verificar ali qual foi o significado que foi dado àquela palavra. Então, nós já temos um significado, mas o nosso significado é único. Será que esse é o que foi usado pelo autor? Então, em alguns momentos, vale a pena a gente buscar. E essa palavra perturbação me incomodava, né? Me perturbava. Então, fomos buscar lá no Aurélio e vimos lá que o Aurélio apresenta para a gente 5 linhas de significado para a palavra perturbação. Ele diz que a perturbação é uma perplexidade, uma hesitação, um embaraço. Quer dizer, entra aqui, né? É uma possibilidade. Entra num estado de perplexidade, de hesitação. É mais leve do que a perturbação que estava aparecendo. Como quarta significado, ele diz é um transtorno, uma desordem, uma confusão, um transtorno também cabe aqui. Também mais leve que a perturbação inicial. E, por último, no quinto, ele dá como uma tontura, um estonteamento, uma vertigem, que também cabe nesse esclarecimento. Desculpa, Valéria, você mandou alguma mensagem, apareceu, sumiu. Foi, não? Eu botei. É que, no caso, a perturbação está mais para a questão do transtorno, né, do esquecimento, porque lá no Livro dos Espíritos ele também fala um pouco dessa perturbação. E ele Exato. diz que é como se fosse uma confusão, o espírito ele vai esquecendo, a memória vai adormecendo, né, para ficar de uma maneira mais clara, mais simples, esse estado de perturbação é uma confusão mental onde a memória vai adormecendo para ele ir se adequando àquele corpo ao qual ele está se vinculando durante os 9 meses de gestação, para nós que encarnamos aqui no planeta Terra, né? Em muitos momentos dos textos, né, nós não podemos esquecer que esses textos já foram traduzidos, e tem várias versões de tradução, Sim. e a gente sabe que a tradução ela não consegue ser 100% fiel. Né? Então, em alguns momentos. Então, nós temos que também buscar o sentido, né? Então, poxa, será que Deus, nessa transição, provocaria uma perturbação no indivíduo? Não, é um transtorno, é um estonteamento, só uma instabilidade momentânea que é para poder facilitar essa transição. Tá? Então, é isso que eu gostaria de chamar a atenção. E outro aspecto que é bastante importante aqui, né? É quando ele diz, de sorte que jamais presencia o seu nascimento. Ou seja, o espírito que está reencarnando naquele corpo do neném, do bebê, né? Ele está num estado de estonteamento, num estado de tontura, que ele acaba não presenciando o seu... E que ele chama atenção é isso, não é que jamais presencia. Então, não é pode ou não pode, não presencia mesmo o nascimento. Quando a criança respira, né, começa o espírito a recobrar as faculdades, que a gente sabe que esse recobrar faculdades é um processo longo, que vai levar anos, né, que se desenvolvem à proporção que se formam e consolidam os órgãos que lhe hão de servir às manifestações. Não esqueçamos que o ser humano, o homem, entre os animais, é um animal que tem esse processo de consolidação de órgãos bastante lento, né? O nosso processo de maturação biológica é um processo que leva em torno de 18, 19 anos. O nosso sistema nervoso ele só fica pronto
aos 18 anos, nosso sistema reprodutor aos 12, aos 14 anos. Então, nossos órgãos precisam de um grande tempo para poder se ajustarem. Enquanto isso está acontecendo, esse espírito está consolidando, né, essa ligação dele com o corpo físico. Ela não leva aos 18 anos, não, gente, tá? Nós sabemos que por volta dos 14 anos, o espírito assume, né, o controle total da sua ação sobre aquele corpo, né, que até então ele ainda está nesse processo de consolidação. Tá? Podemos prosseguir? Não temos nenhuma observação, então vamos lá. Item 21. Mas, ao mesmo tempo que o espírito recobra a consciência de si mesmo, perde a lembrança do seu passado, sem perder as faculdades, as qualidades e as aptidões anteriormente adquiridas, que haviam ficado temporariamente em estado de latência e que, voltando à atividade, vão ajudá-lo a fazer mais e melhor do que antes. Ele renasce qual se fizera pelo trabalho anterior, pela encarnação anterior. O seu renascimento lhe é um novo ponto de partida, um novo degrau a subir. Então, aí começa o processo de reforma, né? Então, eu renasço igual eu era na encarnação passada, com os hábitos ainda ligados ao que eu era na encarnação passada. Nós vamos ver mais à frente que, nesse período que eu estive na erraticidade, eu avaliei, eu verifiquei aquilo que eu fiz, eu avaliei todos aqueles comportamentos e procedimentos. E posso ter julgado que eu gostaria de mudar alguns deles e comecei a me trabalhar para mudar. Mas ainda não concretizei essas mudanças, né? Eu vou precisar reencarnar para isso, como nós vamos ver. Então, ele renasce qual se fizera pelo trabalho anterior, na encarnação anterior. O seu renascimento lhe é um novo ponto de partida, um degrau a subir. Então, eu renasço para concretizar essas mudanças. E aí, nós temos a expressão que nós usamos no Espiritismo, né? O homem velho, que é o homem da encarnação passada, que vai servir de base para que eu transforme no homem novo, o homem que vai deixar esta encarnação. Então, nós chegamos aqui de uma forma e devemos, segundo a nossa evolução, sair de uma forma diferente, sair melhores. Chegamos como homem velho e vamos sair um homem novo. Esse homem novo desta encarnação, forjado nesta encarnação, para a próxima encarnação, volta a ser um homem velho. Para que na próxima encarnação evoluamos um pouco mais e construamos um outro, né? Um novo homem novo. Tá? Isso também é uma questão importante, né? Quando a gente fala do homem velho e do homem novo. E aí continua ainda na 21. Ainda aí, a bondade do Criador se manifesta sempre, né? Misericórdia, a bondade do Pai conosco é fantástica. Porquanto, adicionadas ao amargores de uma nova existência, a lembrança, muitas vezes aflitiva e humilhante do passado, poderia turbá-lo e lhe criar embaraços. Ele apenas se lembra do que aprendeu, por lhe ser isso útil. Se às vezes lhe é dado ter uma intuição dos acontecimentos passados, essa intuição é como a lembrança de um sonho fugitivo. Ei-lo, pois, novo homem, por mais antigo que seja como espírito. Adota novos processos, auxiliado pelas suas aquisições precedentes. Por isso que a gente não pode esquecer do homem velho, né? A gente fala, eu não quero destruir o homem velho. Não, não. Ele é a base para a gente fazer as coisas. Quando retorna à vida espiritual, seu passado se lhe desdobra diante dos olhos e ele julga de como empregou o tempo, se bem ou mal. Formação do homem novo. Né? Então, aí está importante para a gente, né?
a misericórdia, as pessoas às vezes perguntam, né? Poxa, mas eu poderia me lembrar de tudo que eu fiz? Se a gente parar um pouquinho, refletir nessa questão, vamos pensar assim, ó. Hoje nós somos os melhores, estamos no melhor momento da nossa evolução. Hoje nós somos melhores do que ontem. Certamente somos hoje melhores do que na encarnação passada. E se nós pararmos e nos analisarmos de verdade, vamos ver que ainda não somos grande coisa, né? Que ainda temos muitos defeitos, muitos vícios, muitas questões que nós gostaríamos de não ter. Imaginemos na encarnação passada como é que era isso. Tínhamos mais ainda. Né? Já passamos um período na erraticidade, já trabalhamos, já melhoramos algumas coisas. Então, esse esquecimento é bom mesmo, nos ajuda muito. É a bondade do Criador se manifestando, sim, nos ajudando na nossa caminhada. Tá? Eu. O Felipe, ele está fazendo uma pergunta lá no chat, eu vou ler para você. Ele diz assim, a recobrada de consciência do espírito pode explicar os chamados conhecimentos inatos? Nesse caso, temos as experiências acumuladas ao longo de várias encarnações e novas adquiridas em vida por meio das experiências externas? Vamos lá, Felipe. Vamos por partes. Ele apenas se lembra do que aprendeu, por lhe ser isso útil. Então, tudo que nós aprendemos, acumulamos, de alguma forma, fica registrado para a gente não apaga isso. Uhum. E vê como é que a gente observa isso claramente? Tem algumas disciplinas na escola que a gente tem uma grande facilidade em se desenvolver nelas. E outras não. Tem algumas habilidades, ou fazer qualquer coisa, habilidade física, que a gente consegue, começa a fazer e rapidamente a gente se afiniza com aquilo e está fazendo de uma boa qualidade. Tem outras que a gente não leva ao menor jeito. O que é isso? As que a gente não leva a menor jeito, as disciplinas que a gente tem mais dificuldade, são questões que nós tivemos muito pouco contato nas encarnações passadas. Vamos ver se ele vai saber. Aquelas com as quais nós tivemos maior contato, que nós nos desenvolvemos mais, elas ficam mais fáceis para a gente dar continuidade a elas. Na verdade, o que a gente faz é isso, a gente dá continuidade. Então, quando você pergunta assim, né, se essas questões da gente lembrar facilita a gente, sem dúvida, facilita a gente. Né? Eu acho que foi essa a questão, né? Janaína, me ajuda, foi isso? Também, sim, foi isso sim. Também tem alguns dons que a gente já traz, né? Por exemplo, as pessoas com habilidades para a pintura, para a música, sem jamais terem estudado. E isso tem a ver com as questões inatas, que são questões que já estão conosco e que são aprendizados de outras vidas, né? Perfeito. Principalmente a arte, que a arte se expressa com muita facilidade. Ela vem com muita naturalidade, esse desenvolvimento artístico. Então, essa afinidade com determinadas áreas do conhecimento tem a ver com isso, com as experiências que nós passamos no passado, nas outras encarnações, né? Então, nós vamos trazendo essa bagagem, porque nós sabemos que essa bagagem vai se acumulando, porque é o nosso processo evolutivo, de nos tornarmos melhores. Então, tudo isso que essa pergunta, né, eu havia feito, porque se for pegar, por exemplo, alguns filósofos, né, alguns defendem ideias de um conhecimento inato, né, René Descartes, numa perspectiva racionalista, e outros que seguem uma linha empirista, né, o John Locke, ele nos vê como se fosse uma tábula rasa, que a gente acaba precisando de estímulos externos para preencher o que somos, né, mas também há outros que observam uma união desses dois, tanto o que a gente tem de dentro, né, o inato, e também uma experiência vinda de fora, né, o Kant, né, dentre outros. A prática, né, essas teorias, né, elas foram colocadas, né, esses posicionamentos foram colocados há um tempo atrás, né? Se a gente hoje, se Locke estivesse entre nós e observasse as crianças
que estão chegando ao planeta, ele veria que essa possibilidade de tábua rasa é praticamente impossível, né? A gente está vendo hoje, não sei se vocês já viram esse programa de TV, que as crianças gênias, né? As crianças que uma memória absurda, uma capacidade de raciocínio lógico, uma velocidade fantástica, né? Que Sim. indivíduos são esses? Nasceram com uma tábua rasa? É muito difícil, né? E é praticamente impossível. A gente tem visto cantores, crianças tocando instrumentos, quer dizer, uma série de habilidades que não teria como se desenvolver em tão pouco tempo, né? Provavelmente a questão é que a ciência, né, e a filosofia também, elas sempre procuraram se desenvolver ou se explicar independente da religião, né, e em cima do que existe, né, do palpável, do material. Sim. E isso torna a análise muito difícil, porque a gente analisa só uma parte, só o material, né, e nós não somos só a matéria, né, nós temos um algo mais. E aí eles deixaram a desejar nesse ponto, né? Mas pode falar. Janaína falando. Vocês lembraram muito bem a questão da arte, né? Porque a gente sempre lembra a questão da arte, mas também nós vemos crianças, né, eternidade, já dentro da área de medicina, da área de saúde, né? Já aparece na televisão criancinhas já lidando com essa questão com muita facilidade, né? Então, isso caracteriza realmente que trazem alguma coisa do passado que acumulou, né? Eles chamam de altas habilidades, né? Hoje em dia não é mais chamado de gênio, é chamado de altas habilidades. Qualidades específicas, né? Porque, na verdade, é isso, né? Nós não somos... Esses indivíduos não são bons em tudo. Em determinada área deles está mais desenvolvida, né? E aí, realmente, hoje até os atletas se enquadram nesses indivíduos com habilidades específicas elevadas, né? Nós sabemos que, estatisticamente, 3% da população tem alguma habilidade específica elevada. A questão é que nós conseguimos identificar. Mas... Astrogildo. Oi. Astrogildo, boa tarde. Boa tarde. Astrogildo, boa tarde. Boa tarde. Por que eles chamam boa tarde. Essas crianças que estavam no programa, que eles são fantásticos, né? Eles chamam eles de autista ASP. São crianças autistas, mas são aquelas ASP, que não são aquelas crianças conforme as outras são, mas eles são super inteligentes. O que é como eu vejo, né? Eu vou colocar agora uma posição minha como professor, né, como pedagogo e também como cientista, porque eu sou pesquisador da área da saúde, né? A medicina, ela ainda tem a presunção de tentar explicar tudo. Ela acha que ela pode explicar tudo. É uma briga antiga, né? Que ela brigou com a igreja para ter o poder, e aí, como ela tem o poder da vida, ela quer se manter nessa posição de poder, né? E aí ela tenta dar uma explicação para tudo, mesmo que essa explicação seja uma explicação totalmente sem pé e sem cabeça. O exemplo clássico disso para a gente são as famosas viroses que a gente tem, né? Volta e meia a gente vai ao médico, o médico diz, não, é uma virose, mas uma virose e não consegue explicar, porque ele não tem a explicação para isso. Essas crianças têm muito a ver com a mudança do planeta, o momento que nós encontramos no processo de transição, da transição planetária. São indivíduos que vêm preparados para um mundo diferente do mundo nosso. Eles vêm com percepções, com sensibilidades diferentes. E aí a medicina tinha que tem que explicar, ela tinha que mostrar que ela tem o conhecimento de tudo. E aí rotula essas crianças como crianças com síndromes, né, de Asperger, que foi o pesquisador que identificou isso, e aí é TDA, é não sei o quê, e aí começa a dar rótulo para essas crianças. Na verdade, são crianças que têm alguma dessas áreas com habilidades mais elevadas. Então, por exemplo, a criança do autismo, nós sabemos que a capacidade de concentração de uma criança com autismo é absurda.
Ela é ao ponto dela se isolar do resto do mundo. Tal o nível de profundidade da concentração dela em determinados aspectos. Então, para a medicina, como isso foge ao padrão normal, começa a rotular como indivíduos até doentes, né? Durante muito tempo, hoje se utiliza menos, essas crianças eram tratadas com medicações, né? Hoje, me parece que a coisa está mais leve nesse sentido, tá? Então, tem a ver isso. Elas são classificadas assim por causa dessa não compreensão da evolução do planeta, da necessidade de indivíduos preparados para um outro mundo diferente. Essa questão do outro mundo diferente, gente, não está longe da gente, não. Né? Criou-se a expressão bastante recente, que é o novo normal, né? O que era normal há 4 meses atrás já é diferente hoje. Então, exatamente, são essas mudanças que o mundo vai estar passando e vai passar mesmo, que tem a ver com a nossa transição. Nós temos mais que assumirmos uma posição um pouco mais humilde de vermos que a gente não entende tudo e tentar buscar uma compreensão mais próxima. Mas, devagarinho, nós vamos chegar lá. O objetivo é esse e a gente está sendo estimulado para isso, né? Eu acho que essa experiência que a gente está passando do Covid, né, como é que pode um vírusinho, né, que biologicamente é uma estrutura frágil, né, muito fraca e tal, está aí, causando o estrago que estava, a quantidade de mortes que causou no planeta, abalou a economia, abalou tudo, né? E o homem está impotente ainda frente a ele. Isso tem um objetivo, sem dúvida nenhuma, né? É a revisão dessa questão, dessa humildade que está faltando dentro da humanidade. Tem um comentário aqui. Janaína, quer ler o comentário? Não, você pode ler. É da mãe do Lucas, da Rosa. Ela colocou aqui que nem todo indivíduo Asper tem altas habilidades, e nem todo indivíduo com altas habilidades são de Asper. Isso aí, assim, eu concordo com essa colocação dela, porque eu assisti um programa do Drauzio Varela que ele trouxe isso muito bem. Ele mostrou que existem indivíduos com a síndrome de Asperger que realmente têm altas habilidades, principalmente para as questões da informática, mídia, esse mundo. Mas alguns não têm isso. Depende, ele até falou isso, e teve um outro especialista também que na época falou, ele disse que depende do grau de intensidade da síndrome, porque tem uns que ficam tão fechados em si mesmos que não conseguem nem falar, nem estabelecer nenhuma espécie de contato com o mundo exterior. E nós tivemos uma aluna na escola assim, que era extremamente difícil lidar com ela, que tudo para ela era uma agonia, era um desespero, era uma violência para ela estar na sala de aula, estar naquele ambiente completo, porque ela não queria olhar para ninguém, ter contato com ninguém. E sabe como é que é a escola pública, né, meu amiguinho? Não tem intermediário. Era a professora dela com ela lá na sala de aula, a mãe achando que ela tinha que ficar, e a gente lá dando a ajuda que a gente podia dar no momento que dava, porque era um revezamento, porque ninguém aguentava. Até o dia que a gente reduziu, por ordem da Secretaria de Educação, a garota ficava na escola só 1 hora e pouquinho, porque para ela era um sofrimento muito grande, aquele barulho todo, aquelas criançadas toda gritando na cabeça dela, aquilo para ela era um desespero. Depois de 1 ano é que ela começou a ficar mais ou menos e aceitar o ambiente da sala de aula e os próprios coleguinhas que estavam ali com ela. Eu concordo, mas aí eu gosto de acrescentar sempre um posicionamento, né? Que a gente parte do princípio que a gente já entende tudo. Então a gente diz assim, ela não tem, eu não sei se ela não tem, se nós não conseguimos identificar. Sim. Né, essa habilidade ainda dela. Se os nossos conhecimentos, a nossa condição, ainda está num nível que não chegou a identificar isso. Eu, como professor, sempre pensei numa questão, né? As pessoas colocavam assim, não, o aluno ficou reprovado. Para mim, sempre quem fica reprovado não é o aluno, é a escola. Porque o aluno é aquele. A escola é que tem que ver como ela vai lidar com aquele indivíduo. Sim. O indivíduo é aquele. A escola existe para dar conta daquilo, né?
Então, nós estamos aqui para entender a humanidade. Muita coisa a gente ainda não entende, isso que nós temos que assumir. E aí não é porque não exista, não, é porque a gente ainda não entende, a nossa compreensão ainda é limitada sobre muitos aspectos. Né? Então, a gente tem que... acho que a gente precisa refletir um pouquinho mais nesse nível, né? Se realmente não é pela nossa limitação que nós ainda não conseguimos. Né? Você citou a questão da escola, né? A limitação física, a limitação material, né? De pessoas para dar um acolhimento. Sim, ela existe também, mas existe a limitação cognitiva, né? A limitação em termos de conhecimento, né? Ah, sim, do profissional que não está preparado, né? Para poder lidar, exatamente, para lidar com aquele indivíduo, né? Sim, será que nós conhecemos o suficiente para lidar com aquele indivíduo? Não podemos esquecer, né, de uma forma assim, bem extrema, a questão dos problemas mentais como eram tratados no passado. Ah, sim. Né? É só a gente ver isso, né? Como é que a nossa visão naquele momento era uma visão altamente limitada que nos levou a absurdos hoje. Né? Então, hoje, daqui a 20 anos, quando nós olharmos para trás, será que nós vamos ver que a gente está fazendo absurdo com nossas crianças? Ah, né? sim. Então, é isso que a gente tem que estar preparado, né? Com essa possibilidade. E pensando em termos de evolução, é a possibilidade mais forte. Nós estamos em processo de evolução, a possibilidade melhor é que no futuro nós vamos conseguir ver isso de uma forma mais ampla, mais profunda, né, e mais acertada, talvez. Né? Só para fazer uma correção, a fala foi do próprio Lucas, tá? Não foi da mãe Rosa, não. Foi do Lucas, tá? Tranquilo, tá ótimo. Que bom. Podemos seguir, então, às 21? Sim. Vamos lá, Sim. né? Que ótimo. É bom essa conversa. Essa interação de vocês é fantástica. Muito bom. Obrigado. Agradeço. Então, seguindo no nosso texto da Gênesis, no capítulo 11, item 22, não há, portanto, solução de continuidade na vida espiritual, sem embargo do esquecimento do passado. Cada espírito é sempre o mesmo, o espírito é sempre o mesmo, eu, antes, durante e depois da encarnação, sendo esta apenas uma fase da sua existência, cada encarnação. O próprio esquecimento se dá tão só no curso da vida exterior de relação. Então, o esquecimento se dá na vida exterior de relação. Durante o sono, desprendido, em parte, dos liames carnais, né, da matéria, desligado da matéria, restituído à liberdade e à vida espiritual, o espírito se lembra, pois, que, então, já não tem a visão tão obscurecida pela matéria. Nós já vimos em vários momentos, né, nossos amigos espirituais falando para a gente que a matéria, o corpo físico, é uma prisão para o espírito, né? Impõe uma série de limitações. Então, nós estamos vendo aí o que é que acontece. Até esse esquecimento está muito associado a essa questão. No momento do desdobramento, durante o nosso sono, nós conseguimos, nosso espírito desligados, parcialmente desligado da matéria, né, liberto da matéria, parcialmente, ele consegue ampliar um pouco mais essas questões. Né? Isso explica para a gente, às vezes, uns sonhos que nós temos, e lembramos que é um sonho sem pé e sem cabeça. Né? A gente lembra e fala assim, caramba, não faz o menor sentido para a gente. Para as lembranças que nós temos, o quê? Liberadas. Mas para o nosso espírito, que tem a lembrança das vidas anteriores, aquilo faz sentido, sim. Então, para a gente, parece sem pé e sem cabeça. Mas para o nosso espírito, não. Né? E, provavelmente, ficou algum resquíciozinho da lembrança do sonho, porque algum sentido positivo aquilo tem para a nossa caminhada. Né? E aí, seguindo. Do item 23. Tomando-se a humanidade no grau mais ínfimo da escala espiritual, né? Onde nós estamos, como se encontra entre os mais atrasados selvagens, perguntar-se-ia é aí um ponto inicial da alma humana?
Então, pensando na nossa humanidade, né? No que nós entendemos de homem, né? Que é o que habita o nosso planeta. E a gente vê que a gente está num nível ainda bastante atrasado. Será que seria aí o ponto inicial da alma humana, né? O ponto do desenvolvimento do espírito? Na opinião de alguns filósofos espiritualistas, o princípio inteligente, então surge aí uma expressão inteligente, o princípio inteligente, né? Aquele princípio do pensamento, da coordenação dos fatos, né? Distinto do princípio material, se individualiza e elabora, passando por diversos graus da animalidade. É aí que a alma se ensaia para a vida e desenvolve, pelo exercício, suas primeiras faculdades. Esse seria para ela, por assim dizer, o período de incubação. Chegada ao grau de desenvolvimento que esse estado comporta, ela recebe as faculdades especiais que constituem a alma humana. Haveria, assim, filiação espiritual do animal para o homem, como há filiação corporal. Esse parágrafo mexeu comigo, gente. Embora eu já tenha lido a Gênesis há algum tempo, né, esse parágrafo me fez refletir muito sobre essa questão dos animais próximos da gente, né? Eu sempre entendi que a gente observa o reino animal, nós vamos ver que nós temos animais que são selvagens e temos animais que já assumem, chamados animais domésticos, que já assumem determinados comportamentos que mostram um grau de socialização, um grau de relação com o homem. Então, a gente observa que, dentro de uma escala evolutiva, a gente poderia diferenciar esses dois, né? Mas agora a coisa fica mais clara para a gente, quando ele coloca para a gente, de acordo com esses diversos graus de animalidade, ele já começa a se individualizar, que é uma característica do espírito, que é o espírito individual do homem, né? E elabora, se desenvolve, pelo exercício, suas primeiras faculdades. Então, a questão da importância da nossa relação com os animais. Porque se nós desenvolvemos, estimulamos essas relações com os animais, nós estamos preparando esse espírito numa condição melhor, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente o quanto isso vai ser importante. Então, existe, sim, nessa última frase, né, uma filiação espiritual do animal para o homem, né? Existe, quando a gente chega à condição hominal, a gente traz algumas informações adquiridas lá na nossa vida animal, onde já houve alguma individualidade do espírito e já houve a absorção, né? Já conseguiu reter algumas faculdades, o desenvolvimento das suas primeiras faculdades. Isso é uma questão muito importante para a gente entender melhor essa lógica da nossa evolução, né? Nós sabemos que a gente passa pelo reino mineral, pelo reino vegetal e pelo reino animal e o hominal, né? Então, cada uma dessas passagens tem um sentido. Nada é por acaso. Nada é inútil. Tudo tem um objetivo. O objetivo nosso maior, né? O objetivo principal nosso, como espírito, é a evolução. Então, tudo está montado de forma a contribuir para a nossa evolução. Tá? E aí continua. Opa, desculpa. Apareceu algo que não era para aparecer. E aí continua, né? No item 23, né? Este sistema, fundado na grande lei de unidade que preside a criação, corresponde, forçoso é convir, à justiça e à bondade do Criador. Vai ser bom assim, né? Que carinho, que cuidado conosco. Dá uma saída, uma finalidade, um destino aos animais, que deixam, então, de formar uma categoria de seres deserdados para serem, no futuro que lhes está reservado, uma compensação a seus sofrimentos.
o que constitui o homem espiritual não é a sua origem, são os atributos especiais de que ele se apresenta dotado ao entrar na humanidade. Olha que interessante. Atributos que o transformam, tornando-o um ser distinto, como o fruto saboroso é distinto da raiz amarga que lhe deu origem. Por haver passado pela fileira da animalidade, o homem não deixaria de ser homem. Já não seria animal, como o fruto não é a raiz, como o sábio não é o feto informe que o pôs no mundo. Esse parágrafo também, esse item 23, é um item também que chama bastante atenção para que a gente reflita, né? E ele não terminou, não, ele continua, né? Mas este sistema levanta múltiplas questões cujos prós e contras não é oportuno discutir aqui, como não o é o exame das diferentes hipóteses que se tem formulado sobre este assunto. Sem, pois, pesquisarmos a origem do espírito, sem procurarmos conhecer as fieiras pelas quais haja ele, porventura, passado, tomamo-lo, ao entrar na humanidade, no ponto em que, dotado de senso moral e de livre-arbítrio, começa a pesar-lhe a responsabilidade dos atos. Né? Então, o que é importante para a gente é que, quando chegamos à nossa condição nominal, né, na humanidade, e aí o livre-arbítrio se manifesta de forma a trazer para a gente essa responsabilidade, que é a que nós temos hoje, e que estamos aprendendo a usar de uma forma eficiente para a nossa evolução. Continuamos com o item 24. Nossa, já são 4h30. O Astrogildo, é só fazendo um comentário do item 23, né? Ele traz ali, Kardec considera a questão da evolução do princípio espiritual, desde o mineral até o vegetal, no animal como um princípio inteligente, até chegar à questão da humanidade, que é quando a gente se conhece como um ser pensante, se reconhece, aliás, né? Como um ser pensante, como uma individualidade que tem o livre-arbítrio. Que nos animais, os espíritos nos trazem que a noção de livre-arbítrio é restrita à necessidade da satisfação das suas necessidades, de alimentação, de sobrevivência, de abrigo, e no ser humano ela é diferenciada, que o livre-arbítrio está ligado à questão da razão, das ideias, da expressão, da complexidade do pensamento que é inerente à espécie humana, né? Ao espírito, quando ele chega na fase da humanidade. E aí, assim, ele considera toda essa evolução, mas ele define, né, que ele vai trabalhar com a questão do espírito encarnado, que é o espírito que já vem com E maiúsculo, que está na fase da humanidade. Da humanidade, perfeito. Ele considera o processo evolutivo, mas ele define o objeto de reflexão e de questionamento que ele vai ter, né? É interessante isso. Aqui, ele, até no começo do parágrafo, quando ele diz assim que não é oportuno discutir aqui, aí vale aquilo que eu falei ainda há pouco, né? Nós temos que nos posicionarmos em termos de onde nós estamos no processo evolutivo, para ver o que nós conseguimos entender, né? Que não dá para a gente entender tudo. Então, algumas coisas a gente tem que... E aí o Kardec, nesse ponto, ele dá o corte para que a gente possa se preocupar mais com a questão do espírito na humanidade mesmo, nessas condições mais relacionadas com o livre-arbítrio, né? Sim. Ótimo. Obrigado, Valéria. No item 24, a obrigação que tem o espírito encarnado de prover ao alimento do corpo, à sua segurança, ao seu bem-estar, força-o naturalmente a empregar suas faculdades em investigações e exercitá-las e desenvolvê-las. Desse modo, sua união com a matéria é útil ao seu adiantamento. E é por isso que a encarnação é uma necessidade. Além disso, pelo trabalho inteligente que ele executa em seu proveito sobre a matéria, auxilia a transformação e o progresso material do globo que lhe serve de habitação. Acho que esse momento do Covid está mostrando isso claramente para a gente, né? Como nós tivemos que melhorar a capacidade nossa de levantar hospitais, de construir respiradores, enfim,
de buscar questões materiais que tornem a nossa existência melhor. É assim que, progredindo, colabora na obra do Criador, da qual se torna fator inconsciente, né? A gente não percebe. É muito interessante que a gente não tenha alguns sentidos, né, relativo à vida, alguns posicionamentos. Quando a gente pergunta às pessoas por que elas trabalham, a primeira resposta que vem é para eu receber meu salário. Mas existe um motivo anterior, existe um motivo maior para essa questão. Nós trabalhamos para o mundo funcionar. Se nós não trabalharmos, o mundo para, né? Cada mãe está vendo hoje diferentes profissões assumindo uma importância enorme no contexto que a gente está vivendo, né? Então, a gente precisa... Até isso, né? A gente está sendo obrigado a rever, a poder assumir. O trabalho, ele é fundamental, não é à toa que é uma das leis divinas, né? A lei do trabalho. Porque é através do trabalho que a gente vai usando as nossas faculdades e vai evoluindo, vai buscando informações e vai vendo o mundo de uma forma mais ampla. Quando a gente pensa em evolução, né, tem umas coisas que fazem assim, uma ligação fantástica. A gente sabe que o egoísmo é um dos grandes males da humanidade. E a gente sabe que o egoísmo, o que é o egoísmo? É uma visão muito limitada do mundo, no qual eu me considero o ser mais importante do mundo. E tudo é direcionado a mim. No momento que eu vou abrindo esse horizonte, que eu vou conhecendo um pouco mais, eu vou vendo que eu sou até importante, sim, mas eu não sou a coisa mais importante do mundo. O mundo não tem que girar em torno de mim. E aí, somente o conhecimento vai abrindo essa possibilidade, né? É óbvio que algumas pessoas, com todo o conhecimento que têm, ainda têm essa visão egocentrista, né? Ainda são centrados em si próprios. Mas aí a gente vê que é um desvio moral que essas pessoas assumem e que, mais cedo ou mais tarde, vão conseguir ver de uma forma diferente, tá? Bom, seguindo ainda, sua união com a matéria é útil ao seu adiantamento. Então, por que a gente reencarna? Por que o espírito não fica só no plano espiritual? Porque ele precisa estar em contato com a matéria, vivendo no mundo onde ele tem que prover a sua manutenção, prover a sua defesa, prover a sua manutenção, buscar as suas formas. E aí ele vai desenvolver isso, desenvolvendo a sua inteligência. Porque, naturalmente, nós temos... É bom a sombra e água fresca, né? Quem é que não gosta, né, de ficar sem fazer nada? É uma tendência que a gente busca. É lógico que a gente não consegue ficar a vida toda assim. Mas, se a gente deixar, a gente passa boa parte do tempo assim. Pois bem, Deus, na sua sabedoria, né, absurda, ele coloca condições para que a gente possa estar sempre sendo estimulado a não ficar no parado, né? Eu gosto muito da gente pensar na questão da tal da zona de conforto, né? É a zona de conforto, mas é uma zona anti-desenvolvimento. Na zona de conforto a gente senta e fica tranquilo, né? Está confortável. Mas, se estamos confortáveis, não buscamos melhorar, não buscamos crescer, não buscamos evoluir. E isso é contrário ao processo, ao objetivo da nossa existência enquanto espíritos encarnados. Tá? Seguindo aí, item 25. Todavia, a encarnação do espírito não é constante nem perpétua, é transitória. Deixando um corpo, ele não retoma imediatamente outro corpo. Durante mais ou menos considerável lapso de tempo, vive da vida espiritual, vive na erraticidade, que é a sua vida normal, de tal sorte que insignificante venha a ser o tempo que lhe duram as encarnações, se comparado ao que passa no estado de espírito livre, né? Então, isso é importante para a gente perceber que as encarnações são transitórias,
que esse tempo de encarnado, na verdade, ele é insignificante comparado ao tempo de vida que nós temos em termos de vida verdadeira, a vida espiritual, né? Pastor Gildo, desculpa. À vontade. E aqueles que já não retornam mais? Não, por quê? Não faça isso. Oi, diga. Oi, por que dizem que tem uns que não retornam mais, não reencarnam mais? Na verdade, por que nós encarnamos? Enquanto nós estivermos necessitando da evolução, nós vamos encarnar. Então, se eu não alcancei um determinado estágio da evolução, eu necessito encarnar, ou, no nosso caso, nessa condição, reencarnar. Então, todos nós vamos reencarnar, até que cheguemos a um nível evolutivo, que vai ser dito mais à frente, né? Nós chegamos a um determinado estágio que nós já estamos com um amplo conhecimento, já dominamos as nossas vontades, os nossos vícios, as nossas questões, já não temos mais vícios, e aí nós não precisamos reencarnar. Mas vamos observar que, comprometidos com a obra do Pai, pedimos encarnações. Aí são encarnações. Eu não sou obrigado a encarnar. Eu vou encarnar porque eu quero trabalhar, porque eu quero contribuir com a obra do meu Pai, porque eu quero desenvolver-me um pouco mais, porque o desenvolvimento é permanente, né? A gente não para nunca. A evolução não tem fim. Então, Jesus continua evoluindo, né? Os espíritos do nível de Jesus continuam evoluindo, governando outros planetas. Então, essa questão de que não encarna mais é um equívoco nosso. Tá? Enquanto não alcançarmos um determinado nível evolutivo, vamos encarnar. Muitas vezes vamos encarnar por vontade nossa mesmo, eu quero reencarnar, porque eu quero melhorar. E, em alguns momentos, se o meu desenvolvimento é muito primitivo, se eu ainda estou muito preso às questões mais iniciais, mais primitivas, a própria espiritualidade vai providenciar uma encarnação, uma reencarnação compulsória. Mas vamos reencarnar até alcançarmos um determinado nível evolutivo. Tá? Tranquilo? Sim, pode seguir. Tranquilo. Tá bom. Então vamos seguindo. No intervalo de suas encarnações, o espírito progride igualmente, olha só. No sentido de que aplica ao seu adiantamento os conhecimentos e a experiência que alcançou no decorrer da vida corporal, da existência passada, né? Examina o que fez enquanto habitou a Terra, passa em revista o que aprendeu, reconhece suas faltas, traça planos e toma resoluções pelas quais conta guiar-se na nova existência. Toma resoluções pelas quais conta guiar-se na nova existência. Ou seja, até aqui, tudo é teoria. Eu avaliei, eu aprendi, eu reconheci, eu criei os planos. Mas eu preciso colocar em prática. E aí, como é que eu vou colocar em prática? Não tem jeito, reencarnando. E aí eu reencarno para consolidar ou não essas questões. Então, eu tracei planos. Eu fui muito orgulhoso na encarnação passada. Nessa encarnação, vou ser menos orgulhoso. Vou deixar de ser orgulhoso. Vou ser um pouquinho mais presunçoso, né? Vou deixar de ser orgulhoso. Eu vou reencarnar para ver se eu vou conseguir deixar de ser orgulhoso. E aí, o meu mundo de provas e expiações vai me colocar em prova situações em que eu vou exercitar ou não o meu orgulho. Estou passando pelas provas. Provavelmente, né, no nível que eu planejei de eliminar totalmente o orgulho, eu não vou conseguir. Eu posso até diminuir o orgulho, mas ainda vou levar para a próxima encarnação continuar trabalhando essas questões, né? Então, o espírito progride enquanto está no mundo, no plano espiritual, na erraticidade, dentro desse aspecto teórico, em termos de preparação, de elaboração, de conhecimento. Mas ele precisa reencarnar para colocar isso tudo em prática.
E aí o mundo de provas e expiações é necessário, né? O mundo em que nós encontramos. Desse jeito, cada existência representa um passo para frente no caminho do progresso, uma espécie de escola de aplicação, né? É a encarnação que nós vamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos, revimos, estudamos, planejamos no plano espiritual, antes de encarnarmos. Tá? Vamos seguir. Então tá lá, progride igualmente enquanto está na erraticidade. Item 26, normalmente, a encarnação não é uma punição para o espírito, conforme pensam alguns, mas uma condição inerente à inferioridade do espírito em um meio que ele progride. Olha a sua pergunta, né? Então, normalmente a encarnação não é uma imposição, normalmente, conforme pensam algumas pessoas, mas uma condição que está ligada ao nível de inferioridade que esse espírito precisa estar, ou seja, ao que ele precisa aprender. Então, se ele precisa aprender, ele precisa estar aqui na prática, vivenciando para poder colocar esses aprendizados ou identificar essa necessidade, que é o caso da expiação, né? São aqueles sofrimentos que têm o objetivo de nos alertar para essas questões. Isso está muito bem tratado no Céu e o Inferno, né, que detalha bem essa questão, na primeira parte, no capítulo 8, e olha só a quantidade de itens, do item 8 ao 18. E aí, nele, 2 itens, eu puxei só 2 itens, parte de 2 itens que chama a atenção da gente e ajuda a gente a entender. A encarnação é necessária ao duplo progresso, moral e intelectual, né, que são as 2 questões do espírito. O moral nos nossos comportamentos, o intelectual e conhecimento, né? Quando a gente pensa que tem pessoas que imaginam ainda que a Terra é plana, que o homem não foi à Lua, a gente vê que fica muito difícil para uma pessoa que não acredita que o homem foi à Lua acreditar numa vida espiritual. É uma abstração da vida espiritual. Então, ao progresso intelectual pela atividade obrigatória do trabalho e ao progresso moral pela necessidade recíproca dos homens entre si. A vida social é a pedra de toque das boas ou más qualidades. Vida social. E a gente está vendo, mais uma vez, o que a pandemia está fazendo conosco, né? O quanto ela está mexendo com a questão da nossa vida social. O quanto nós estamos aprendendo a valorizar a vida social de uma forma diferente, que antes nós não víamos, né? E aí segue ainda lá no Céu e Inferno, o item 9, uma só existência corporal é manifestamente insuficiente para o espírito adquirir todo o bem que lhe falta e eliminar o mal que lhe sobra. Então, impossível é para um espírito, numa única encarnação, conseguir adquirir todas essas qualidades e eliminar todo esse mal que ele tenha. Precisamos de várias encarnações. E o item 26 continua. À medida que progride moralmente, o espírito se desmaterializa, isto é, depura-se, com o subtrair-se à influência da matéria. Sua vida se espiritualiza, suas faculdades e percepções se ampliam. Sua felicidade se torna proporcional ao progresso realizado. Entretanto, como atua em virtude do seu livre-arbítrio, pode ele, por negligência ou má vontade, retardar o seu avanço. Prolonga, conseguintemente, a duração de suas encarnações materiais, que então se lhe torna uma punição, pois que, por falta sua, ele permanece nas categorias inferiores, obrigado a recomeçar a mesma tarefa. Depende, pois, do espírito abreviar pelo trabalho de depuração executado sobre si mesmo a extensão do período das encarnações. Bom, o espírito se desmaterializa, né? O que o mundo para a gente, vamos pensar, hoje nós somos espíritas. Mas vamos pensar no começo dessa encarnação.
A grande maioria de nós, alguns já eram espíritas, já viviam no meio espírita, mas a grande maioria de nós não era. E aí, como é que era a relação nossa com o mundo? Era uma relação mais material ou mais espiritual? Certamente mais material. Hoje ainda, mesmo nós sendo espíritas, ainda é muito material, né? Com a nossa evolução, o próprio espiritismo, esse tempo nosso de convivência, fez com que a gente se afastasse um pouquinho, que seja, da questão material. Começamos a nos desmaterializar, começamos a nos afastar das questões materiais e nos aproximarmos mais das questões espirituais. Porque o que nós sabemos? Qual é a verdadeira vida? É a material ou a espiritual? É a espiritual. Então, nós precisamos entender isso, né? Mudar a nossa orientação. Nós ainda vivemos muito ligados à questão da vida material. Precisamos evoluir para nos ligarmos totalmente à questão da vida espiritual, né? E é isso que nós estamos fazendo com a evolução. Então, quanto menor for a influência da matéria, mais nós vamos nos espiritualizando, mais nós vamos evoluindo. Com a nossa evolução, nos afastamos da matéria e nos aproximamos da questão espiritual. Como espíritos sem o peso da matéria, o que acontece conosco? As nossas faculdades e percepções se ampliam, porque nós sabemos que a matéria atrapalha isso tudo, né? E a nossa felicidade se torna proporcional. Felicidade por quê? Estamos mais evoluídos, estamos num meio mais evoluído, onde nós sabemos o mal já não se manifesta mais como se manifesta no nosso meio atual, tá? E aí a questão do nosso livre-arbítrio. É o nosso livre-arbítrio que vai determinar quantas encarnações nós vamos precisar. Nós viemos para cá com um planejamento, nós fizemos plano lá no mundo espiritual. Do que nós gostaríamos de melhorar? O que nós gostaríamos de fazer? Mas será que nós conseguimos colocar tudo em prática? É que nem a questão da dieta e do exercício, né? Não, na segunda-feira eu vou começar. E essa segunda-feira nunca chega. Ficou só no planejamento, né? Será que como espíritos nós também fizemos assim? Planejamos no plano espiritual e quando chegamos aqui, como temos os prazeres materiais nos consumindo, nos atraindo, será que nós deixamos de lado essas questões, esses compromissos, esses planos que nós fizemos no plano espiritual? Pois é isso, o exercício desse livre-arbítrio, desse querer fazer, dessa determinação, é que vai determinar a quantidade de encarnações que nós vamos precisar e, importante, a qualidade das encarnações, né? Nós vivemos hoje no mundo de provas e expiações, mas se eu evoluir muito pouco, eu vou precisar ainda de um mundo de provas e expiações. Então, a evolução do planeta, né, essa transição planetária indo para o mundo de regeneração, eu ainda não vou estar preparado para ela. Vou ter que reencarnar novamente no mundo de provas e expiações. Certamente não é o que nós queremos, né? Acho que todos nós gostaríamos de alcançar um bom nível evolutivo para que possamos seguir para um mundo de regeneração realmente, onde o mal não seja tão frequente e choque tanto a gente, né? Seguindo ainda, 27. O progresso material de um planeta acompanha o progresso moral de seus habitantes. Exatamente, né? Porque o planeta é o continente, né? Embora a gente não pode dizer que o planeta não tem vida, porque ele tem vida, né? A gente sabe disso. Mas o planeta não pensa, né? Ele segue as leis da natureza. Então, são os habitantes que vão dizer como é que está moralmente esse planeta. Ora, sendo incessante como é a criação dos mundos e dos espíritos, que não param, né? E progredindo estes mais ou menos rapidamente, conforme o uso que façam do livre-arbítrio, segue-se que há mundos mais ou menos antigos, em graus diversos de adiantamento físico e moral, onde é mais ou menos material a encarnação e onde, por conseguinte, o trabalho para os espíritos é mais ou menos rude. Deste ponto de vista, a Terra é um dos menos adiantados. Olha, né? Pensando em termos evolutivos, é só a gente pensar na escala dos espíritos, de evolução dos espíritos, né? Que nós sabemos, nós temos os espíritos primitivos, os espíritos ainda em processo, né, imperfeitos,
E depois nós vamos ter os espíritos bons e depois vamos ter os espíritos puros. Então a gente vê que a gente ainda não concretizamos o nosso estágio de espíritos imperfeitos, né? A imperfeição ainda é grande em nós. Então, o planeta, o local que nós vivemos, que é de acordo com o nosso nível de desenvolvimento, ainda é um dos menos adiantados, sim, né? Povoada de espíritos relativamente inferiores, a vida corpórea é aí mais penosa do que noutros orbes, havendo-os também mais atrasados, onde a existência é ainda mais penosa do que na Terra e em confronto com as quais esta seria, relativamente, o mundo de todos. Então, nós somos, a Terra não é o dos mais adiantados, é dos menos adiantados, mas também não é o mais atrasado. Então, existem mundos ainda num grau de evolução inferior ao da Terra, assim como existem mundos mais adiantados do que a Terra, para os quais nós estamos lutando, querendo ir, fugir daqui de vez, né? No item 28, quando em um mundo os espíritos vão realizado a soma de progresso que o Estado... Olha aquela pergunta que foi feita. Que o Estado desse mundo comporta, deixam-no para encarnar em outro mais adiantado, onde adquiram novos conhecimentos e assim por diante, até que, não lhes sendo mais de proveito nenhum a encarnação de corpos materiais, passam a viver exclusivamente na vida espiritual, em a qual continuam a progredir, mas noutro sentido e por outros meios. Chegados ao ponto culminante do progresso, gozam de suprema felicidade. Admitidos nos conselhos do Onipotente, do Pai, Deus, conhecem-lhe o pensamento e se tornam seus mensageiros, seus ministros diretos no governo dos mundos, tendo sob suas ordens os espíritos de todos os graus de adiantamento. Opa! Ainda bem, né? Aonde nós todos queremos chegar. E vamos chegar. Né? Vamos chegar. Então, se eu estou no mundo e evoluo, faço todo o aprendizado que cabe neste mundo, na minha próxima encarnação eu não vou ficar nesse mundo. Eu vou para o mundo mais adiantado, que me estimule a me tornar melhor. É que nem... Por que criança passa de ano na escola? Porque ela não vai ficar sempre na quinta série. Porque o conhecimento da quinta série ela já adquiriu, ainda tem que ir para uma série que amplie seu conhecimento. É o nosso processo evolutivo, né? Essa mudança de série equivale para a gente o plano que nós vivemos, buscando planos onde a gente possa evoluir. A criança estuda no ensino fundamental em vários estágios, né? Então, lá no ensino, na educação básica, tem a parte do ensino fundamental, que são os primeiros 9 anos, ela vai passar por 9 anos, evoluindo, mas ainda dentro do ensino fundamental. Daqui a pouquinho ela passa para o ensino médio, e aí ela mudou. Então, dentro do planeta Terra, eu vou estar dentro, digamos que eu esteja no ensino fundamental. Dentro do planeta Terra, eu vou ter lá 9 níveis diferentes de evolução, e eu tenho que alcançar todos eles. Quando eu chego no último, aí sim, agora eu vou para outro local, vou para outro planeta, não vou mais para a Terra. Passei para o ensino médio, e aí eu mudo. Então, gradativamente, a gente vai fazendo essas questões. Então, vamos evoluir sim, voltando àquela questão, àquela pergunta que foi feita, né? Precisamos de reencarnar em corpos materiais. Só quando não mais precisarmos desses conhecimentos, já tivermos adquirido isso, aí sim a gente vive exclusivamente a vida espiritual. Mas nesse nível, o que nós somos? Admitidos nos conselhos do Pai, de Deus. Ou seja, passamos a trabalhar junto de Deus na organização, na administração dos mundos. Então, nós conhecemos o seu pensamento. Por quê? Nós aprendemos tanto que já conseguimos entender o que Deus quer. Temos clareza, temos facilidade em compreender as vontades de Deus, né? É muito simples. Quando a gente conversa, quando a gente não tem conhecimento nenhum de direito, e a gente conversa com um advogado, a gente não consegue opinar.
Por quê? Existe uma diferença muito grande de conhecimento, né? Quando nós estamos hoje com a medicina, né, com o Dr. Google, nós às vezes vamos ao médico e já sugerimos até medicação, né, porque a gente acha que já entende, já nos aproximamos. É equívoco nosso, mas nós fazemos isso. Então, quando nós estivermos envolvidos tanto no nosso conhecimento, tivermos já uma amplitude maior de conhecimento, vamos estar muito mais próximos de Deus. E aí vamos poder estar participando desses conselhos, né? Já vamos estar entendendo melhor o conhecimento, o pensamento de Deus, e vamos nos tornar seus mensageiros, porque somos capazes de reproduzir realmente, fielmente, os pensamentos e a vontade de Deus. E assim é o nosso trabalho. Continua. Assim, qualquer que seja o grau em que se achem na hierarquia espiritual, do mais ínfimo ao mais elevado, tem eles suas atribuições no grande mecanismo do universo. Eles quem? Os espíritos. Todos são úteis ao conjunto, ao mesmo tempo que a si próprio. Aquela pergunta que eu fiz, né? Por que a gente trabalha, né? Todos são úteis ao conjunto, em primeiro lugar, ao mesmo tempo que a si próprios. Aos menos adiantados, como a simples serviçais, incumbe o desempenho, a princípio inconsciente, depois cada vez mais inteligente, de tarefas materiais. É o processo evolutivo. No mundo espiritual, há atividade por toda parte e nenhum ponto ociosidade inútil. Eu só chamei a atenção aqui que eu peguei aí uma frase que eu mudei a tradução, né? Peguei uma outra tradução porque a construção da frase estava melhor. E eu usei a tradução do Evandro Noleto. Tá? Então, tudo é útil. Tudo é útil. Não existe inutilidade em nada. Quando nós imaginamos uma formiguinha no solo, nós não entendemos o papel dela em termos de aeração, de transporte de nutrientes que acontece, porque nós é que não entendemos, né? Nós vimos recentemente comentários sobre o uso de agrotóxico e a morte das abelhas está influenciando negativamente a produção de alimentos. Porque o uso de agrotóxicos está matando as abelhas, e as abelhas são fundamentais ao processo de polimerização, né, de fecundação para os vegetais. Se eu tenho menos abelha, eu tenho menos fecundação. Se eu tenho menos fecundação, eu tenho menos vegetais crescendo. Olha só como é que as coisas são, né? Então, é verdade. O Astrogildo, só estou te lembrando que a gente está quase no limite do nosso tempo. Eu ia pedir para você ficar só na Gênese, não passar para o Livro dos Espíritos, tá? Tudo bem, tá bom. Então vamos lá, ainda faltam mais, sei lá, acho que 5 ou 7 questões. Vamos lá. Continuando então no 28. A coletividade... Ou então você pode até explicar e fazer uma síntese, que também não tem problema. Tá? Eu tento passar um pouco mais rápido. Tá bom. Se o pessoal não me xingar aí, tá ótimo. É por causa do horário, que talvez alguns tenham que se retirar devido ao horário. Tá certo. A coletividade dos espíritos constitui, de certo modo, a alma do universo. A coletividade dos espíritos é a alma do universo. Por toda parte, o elemento espiritual é que atua em tudo sobre o influxo do pensamento divino, sempre orientados pelo pensamento divino. Sem esse elemento, só há matéria inerte, carente de finalidade, de inteligência, tendo por único motor as forças materiais, cuja exclusividade deixa insolúveis uma imensidade de problemas. Com a ação do elemento espiritual, um elemento inteligente, individualizado, que somos nós, tudo tem uma finalidade, uma razão de ser, tudo se explica. Prescindindo da espiritualidade, o homem esbarra em dificuldades insuperáveis. Tirando a inteligência, acabou, né? A gente não consegue fazer nada. Quando a Terra se encontrou em condições climáticas apropriadas, então, o surgimento dos espíritos, né? Quando a Terra se encontrou em condições climáticas, dos espíritos não, dos humanos, desculpa. Quando a Terra se encontrou em condições climáticas apropriadas à existência da espécie humana,
encarnaram nela espíritos humanos. De onde vinham? Que eles tenham sido criados naquele momento, quer tenham procedido completamente formados do espaço de outros mundos ou da própria Terra, a presença deles nesta, a partir de certa época, é um fato, pois que antes só havia animais. Revestiram-se de corpos adequados às suas necessidades especiais, às suas aptidões, e que fisionomicamente tinham características da animalidade. Sob a influência deles e por meio do exercício de suas faculdades, esses corpos se modificaram e aperfeiçoaram. É o que a observação comprova. Então, o nosso corpo está adequado ao nível de desenvolvimento que nós temos. Ele está adequado ao nosso planeta, nós somos constituídos, em termos de matéria, com os mesmos componentes do nosso planeta, e está adequado ao nosso nível evolutivo. E vai continuar se modificando, para que a gente possa assumir novas aptidões. Tá? Continua ainda, né? Deixemos, então, de lado a questão da origem, insolúvel por enquanto. Consideremos o espírito, não em seu ponto de partida, mas no momento em que, manifestando-se nele os primeiros germes do livre-arbítrio e do senso moral, nós o vemos desempenhar o seu papel humanitário, sem cogitarmos no meio onde haja transcorrido o período de sua infância, ou, se o preferirem, de sua incubação. Apesar da analogia de seu envoltório com os animais, poderemos diferenciá-lo destes últimos pelas faculdades intelectuais e morais que o caracterizam, como, debaixo das mesmas vestes grosseiras, distinguimos o rústico do homem civilizado. Também tirei do Noleto. Tá? Então, nós podemos aqui observar que, independente da questão da origem, né, da onde viemos, né, e que nós estamos no local adequado ao nosso envoltório está adequado à nossa condição em termos evolutivos. Conquanto devessem ser poucos adiantados os primeiros que vieram, pela razão mesma de terem de encarnar em corpos muito imperfeitos, diferenças sensíveis haveria de certo entre os seus caracteres e aptidões. Os que se assemelhavam, esse parágrafo é muito importante, os que se assemelhavam naturalmente se agruparam por analogia e simpatia. Achou-se a Terra assim povoada de espíritos de diversas categorias, mais ou menos aptos ou rebeldes ao progresso, recebendo os corpos a impressão do caráter do espírito e procriando-se esses corpos na conformidade dos respectivos tipos, resultaram daí diferentes raças, quer quanto ao físico, quer quanto ao moral. Está lá no item ontem, ele explica isso novamente, né? Então, explica aqui a questão nós nos unimos por simpatia, e nós sabemos disso, né? A questão da atração nossa. Nós conversamos com pessoas que têm alguma afinidade conosco, com as quais temos alguma simpatia. Se não temos, nós nos afastamos. Em termos de povos, foi mais ou menos isso, exato, mais ou menos, foi isso que aconteceu. E assim nós criamos os grupamentos espalhados pelo planeta, né? Depois eles vão se reproduzindo, e esses pensamentos, essa forma de agir, vai se transferindo de geração para geração e tem a característica daquele povo, né? Como aquele povo pensa, age e se comporta. Continuando a encarar, entre os que se lhes assemelhavam, os espíritos similares perpetuaram o caráter distintivo, físico e moral, das raças e dos povos, caráter que só com o tempo desaparece mediante a fusão e o progresso deles. Tá? Isso está na Revista Espírita de julho. Então, em função disso, houve um desenvolvimento daquele grupo mantendo aquelas características, que hoje a gente observa que chegamos a um estágio da nossa evolução que essas características desses grupos começam a desaparecer, ou seja, elas começam a se misturar, né? Nós temos hoje uma miscigenação muito grande do planeta.
que já não quer a tal da globalização, né, que faz com que as coisas, esse contato se torne muito grande. E aí a gente acaba misturando tudo o que é legal, né? Perdão. Tá, vamos lá. Item 31. Podem comparar-se os espíritos que vieram povoar a Terra a esses bandos de... Legal essa explicação. A esses bandos de imigrantes de origem diversas que vão estabelecer numa terra virgem, que vão estabelecer-se numa terra virgem. É só a gente pensar o seguinte: no Brasil, aonde nós encontramos maior quantidade de japoneses? São Paulo, né? Pessoas que vieram do Japão formaram as colônias japonesas. Eles não se espalharam totalmente. É lógico que alguns se espalharam, mas existe uma boa concentração de japoneses ali naquela região de São Paulo, né? Alemães, lá para o sul. Então, a gente vai vendo que eles vão formando o grupo. E aí a gente para ver, olha só, como é que são as casas desses grupos de alemães que vivem lá no sul? São parecidas com as casas do Rio de Janeiro ou do Nordeste? Não. São as características deles que vão... Então, isso explica para a gente esses grupamentos raciais, como é que eles se formaram. É semelhante a essa questão dessas migrações, né? No item 32, não foi, portanto, uniforme o progresso em todas as espécies humanas. Como, é só a gente pensar, ver os países, né? O desenvolvimento de cada um país é diferente, porque cada um tem seu grupo populacional, tem sua população, tem suas características, tem sua estimulação. Então, vai havendo essas diferenciações que também acontecem com os espíritos. São os grupos espirituais, né, de desenvolvimento espiritual. Cada grupo vai andando num ritmo de acordo com as estimulações que são utilizadas, são apresentadas para ele, né? Entretanto, os espíritos dos selvagens também fazem parte da humanidade, sem dúvida, né? E alcançarão um dia o nível em que se acham seus irmãos mais velhos, mas, sem dúvida, não será em corpos da mesma raça física, impróprios a um certo desenvolvimento intelectual e moral. Quando o instrumento já não estiver em correspondência com o progresso que hajam alcançado, eles emigrarão daquele meio para encarnar noutro mais elevado. Assim como vão mudar de mundo, né? Nós vamos buscar meios que estejam adequados ao nosso grau de desenvolvimento. Tá? Isso também está na Revista Espírita. E aí, dentro do que nós planejamos da Gênese, nós fechamos. E agora, na questão do Livro dos Espíritos, temos só duas questões do Livro dos Espíritos. Né? Na parte 2, capítulo 2, que fala da encarnação dos espíritos. São duas perguntas, aliás, três, porque uma se desdobra em duas. Tá? Mas são três questões apenas, e vamos a ela. Na primeira questão, Livro dos Espíritos, capítulo 11, questão 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Então, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Eu acho que, pelo que nós já conversamos, a gente já imagina, né? Já temos a clareza, né? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição, que é aquele estado do espírito puro, lá na frente, né? Para uns é expiação, para outros missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Diz ainda, tem que sofrer. Novamente, eu vou apelar para a questão da tradução, né? Não tem que sofrer, tem que passar, né? As vicissitudes, a gente costuma ver a vicissitude como uma questão negativa. Não necessariamente é negativa. Vicissitude, segundo o dicionário Aurélio, quer dizer uma mudança ou variação. Então, as variações que acontecem na nossa vida. Então, uma hora as coisas estão boas, uma hora está frio, uma hora está quente, né? Essas variações que nos ajudam, que nos estimulam. Então, nós temos que passar pelas. Então, dentro do objetivo da encarnação está essa questão de aprendermos com essas variações possíveis. Visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que, em cada mundo, toma o espírito um instrumento de harmonia com
a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, de desígnios, né? É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta, né? É assim, desenvolvendo o planeta, que a gente também se adianta, a gente amplia a nossa visão e a gente se eleva. Só a gente pensar a comunicação hoje, gente. Antigamente, há 15 anos atrás, para a gente saber o que acontecia do outro lado do mundo era uma dificuldade, né? Hoje as coisas estão acontecendo lá no mesmo momento, a gente está sabendo. O quanto isso traz para a gente uma quantidade maior de informações e de conhecimento, que deveria ser transformado em conhecimento. Essa é uma outra questão. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Para que o universo continue caminhando, é preciso da ação dos seres corpóreos. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar de Deus. Progredindo, nos elevando, naturalmente estaremos nos aproximando de Deus. Deste modo, com uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, fantástico. Tudo é solidário na natureza. Então, questão 3.2, qual o objetivo da encarnação? É necessário para que a gente possa, desenvolvendo o planeta, nos desenvolvermos e nos aperfeiçoarmos, né? E aí a questão 1.3.3. Tem necessidade de encarnação os espíritos que, desde o princípio, seguiram um caminho do bem? Lá atrás nós já falamos que uma única encarnação é pouco, né? Vamos ver o que diz aqui nessa resposta, né? Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes uns sem fadigas e trabalho, conseguintemente, sem mérito. Então, para que a gente tenha mérito, nós temos que trabalhar a nossa evolução. Fomos criados simples e ignorantes e já vimos que numa única encarnação não conseguiríamos alcançar todo esse conhecimento que é necessário para nos tornarmos espíritos mais elevados. Tá? E aí prossegue, Kardec vai e, não satisfeito, continua, complementa a pergunta. Mas, então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Será que não os isenta de sofrimento da vida corporal? Vamos ver qual é a resposta que os espíritos mandaram para a gente. Chegam mais depressa ao fim, então isenta sim, porque fica mais curto. Demais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito, né? Tem uma proposta que é colocada para a gente, que 70% das dificuldades que nós temos não são das vidas passadas, são construídas nessa existência. Então, é a nossa imperfeição. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Então, vimos que adianta, sim. Isenta de sofrimento, porque não temos a lei de causa e efeito, né? Se não temos todas essas características ruins, não vamos ter comportamentos ruins, e aí o nosso sofrimento se torna menor. Então, chegamos ao final do nosso estudo, e aí são os nossos objetivos que foram traçados, né, fazem parte das nossas conclusões, que cada um de nós pode agora refletir sobre essas 4 questões, essas 4 propostas, para sintetizar o nosso estudo, né? Definir a encarnação, né? Explicar como se processa a união do corpo e da alma, né? Aquela questão do nascimento, aquela ligação, a atração, né? Feita pelo princípio vital, né? da união daquelas células, né? No terceiro item, explicar o motivo da encarnação ser transitória, porque a encarnação tem um curto período, né? Não é uma única encarnação. E o quarto item, refletir se a encarnação é uma punição para o espírito, né? Acho que a nossa conversa de hoje permite a gente já responder, né, cada um desses itens com alguma tranquilidade, e obviamente que vamos precisar rever isso na Gênese,
e nas outras obras, que aparece também nas outras obras, com menos detalhes do que na Gênesis, esse aspecto, mas também é mencionado e desenvolvido para a gente. Agradeço a todos vocês aí a paciência, né, por terem me ouvido nesse tempo, por terem emitido essa energia tão boa que fez com que essa 1h30 passasse de forma muito tranquila, e agradecer pelo nosso momento de aprendizado juntos, pelo nosso momento de ligação, né, que nos permite estarmos ligados ao nosso Pai. Tá? A gente agradece, né, ao Astrogildo essa tarde de ter vindo compartilhar conosco aqui no nosso grupo, né, e sobre o estudo da Gênese. A gente também agradece a participação de todos os companheiros, de todas as pessoas que vieram aqui, que nos ouviram, que possamos refletir, né, sobre o que nos foi trazido na tarde de hoje. Eu vou falar com Janaína para ela fazer a nossa prece de encerramento, mas antes vamos divulgar, compartilhar com vocês a nossa tema da semana que vem, né? Que eu estou com ele aqui. Espiritismo não faz milagres, com Daniel Oliveira, Valéria. Exatamente. Eu ia compartilhar que aí tem os objetivos. Aqui. Não sei se vocês estão me vendo aí, essa parte do texto aqui. O Espiritismo não faz milagres. Nós vamos trabalhar, definir o que é o Espiritismo, de acordo com o sentido teológico, e refletir sobre a visão da doutrina espírita sobre o milagre. Nós trabalharemos o capítulo 13, do item 1 ao 17, e será com o nosso companheiro Daniel Oliveira. Então, esperamos por vocês na próxima semana. Vou pedir Janaína para fazer a nossa prece de encerramento. Mais uma vez, agradecer a Astrogildo. A Gênese é um material muito interessante, traz o aspecto científico e é bastante profundo, né? É muito bom mesmo. A gente agradece, vamos convidá-los mais vezes. Aproveitar esse momento Prazer virtual. meu. Aproveitar esse momento virtual para estreitar mais ainda, certo? E também agradecer a todos, né, pela presença, que é sempre bom, porque o estudo não é só a questão do expositor trazer as reflexões, é também a nossa participação, né, porque todos nós estamos estudando juntos, ok? Então vamos para a nossa prece. Querido amigo de todas as horas, e nesta hora vem nos auxiliando muito, pois seus ensinamentos, para aqueles que já compreenderam, para aqueles que estão tomando contato, vem nos auxiliando a cada dia, fortalecendo a nossa fé, entendendo melhor a nós mesmos, entendendo melhor os aspectos da vida, e com isso nos dando um pouco mais de segurança para seguirmos adiante, confiante no nosso Pai Criador, que tudo sabe o que é justo e bom. Então, Mestre, que tu continue nos envolvendo com os seus fluidos salutares, para que cada um de nós possa ter a harmonia e o equilíbrio necessário, e também a serenidade. Seja em qualquer momento, não só neste, mas em outros que surgirão. Envolva a nossa família, que possamos ter um final de semana bastante agradável, que possamos estar pensando positivamente, não só para nos auxiliar, mas auxiliar a outras pessoas que desconhecem essas ferramentas que já estamos tendo contato. A doutrina espírita é um verdadeiro presente, que nós possamos usufruí-lo de maneira que faça com que cada um de nós amadureça e possamos galgar patamares melhores. Obrigado, querido amigo. Fica conosco.
hoje e sempre.